Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a todos na nossa semana de desenvolvimento, ao qual durante esse período de distanciamento social, de quarentena, a gente vai utilizar esse momento para poder fazer reflexões, para poder nos desenvolver em determinados aspectos da nossa vida. Tá? Nós sabemos que a nossa vida ela é integral, ela também é sistêmica e o ser humano ele é multifatorial. O ser humano não é somente aquilo que você vê, né? Não é somente aquilo que você sente, não é somente aquilo que você pensa. O ser humano também ele precisa entender o que acontece de transcendental, né, à sua volta. Ele precisa entender o processo de criação, ele precisa entender que ele é espiritual. Existe esse reino espiritual e esse reino espiritual ele é muito mais real do que o reino físico. E para isso, você precisa aprender, você precisa desenvolver também essa consciência de que o homem é um espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo, né? Quando a gente fala do corpo humano, a gente vai falar, ok, como é que o corpo humano se comunica com as pessoas, se comunica com este mundo? Através dos sentidos, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, o sentido ele vai me dando interpretações sobre o que é a vida. Só que existe muito mais coisa, existe também o que eu penso, né? Que a gente está falando aí o quê? Do pilar mental. Como existe também aquilo que eu sinto. Então a gente está falando dos pilares emocionais, aonde está ali as suas crenças, os seus valores, as coisas que faz sentido, porque é a sua experiência de vida aqui nessa terra, né? Tudo que você viveu, todos os lugares que você frequentou, isso gera em você, tá? Isso gera em você aprendizados, conscientes e inconscientes. Existe aquilo que você sabe e existe aquilo que você nem sabe que sabe. E como é isso, meu amigo? Como é que funciona isso? Hoje é uma oportunidade maravilhosa da gente aprender sobre esse pilar, né? Esse pilar espiritual, tá? Aonde está o que é a essência do homem. Onde tá a resposta, né, a grandes perguntas. Quem é você? O que você é? De onde você veio? Tá? O que está liberado, o que existe, o que já é seu. Gente, é muito difícil quando diante de uma situação você não sabe quem você é. Quando chega a altura de um campeonato, a altura do momento da vida, você não sabe quem é você não sabe aquilo que você tem, tá? E você não sabe para que você nasceu. Então a espiritualidade ela está ligada a quem você é, ao que você tem e qual é o seu propósito de vida. Tá? Se você não se perguntou ainda qual é o seu propósito de vida, se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, eu aconselho você a participar desse momento desta live, porque a gente vai falar, além desse pilar espiritual, né? E a gente vai falar também sobre o pilar mental, o pilar emocional, vamos falar sobre prosperidade, tá? O que é prosperidade? A gente lê, né, em várias literaturas, a gente vê várias pessoas falando sobre prosperidade, né, sobre uma prosperidade financeira, mas a gente também precisa entender que a prosperidade ela está em todos os pilares da vida, inclusive em todos os ciclos, né? Você tem e diante de um momento de crise, um momento de Covid, um momento de incertezas, né? Esse é o melhor momento para você espiritual, porque você precisa entender que prosperidade não tem nada a ver com quanto você tem na conta, tá? Não tem nada a ver. Prosperidade está ligado à sua essência, a você fazer, tá? Fazer mais, cada vez mais, a cada dia. Então eu pergunto a você, como anda seu relacionamento? Como anda seu relacionamento com Deus? Como anda seu relacionamento com a sua família? Como anda seu relacionamento, como você se relaciona com o seu dinheiro? Como você relaciona na sua profissão? Então tudo isso, né? Tudo isso é muito importante no seu desenvolvimento humano, tá? Aí a prosperidade financeira, ela é uma consequência de como você coloca em prática algumas coisas chamadas princípios. E se você não conhece princípios, eu quero logo te dizer que princípio é algo inegociável.
Independente de você acreditar, independente de você conhecer, princípio é uma coisa que existe. E se você cumpre princípios, a vida ela te dá em abundância. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Não tem como você plantar sementes de maçã e você colher uma manga madura, né? Isso é independente de eu criar a lei da semeadura. Então, prosperidade, meu amigo, prosperidade. Primeira coisa, se eu perguntar a você qual é o seu maior medo, se eu perguntar a você qual é a sua maior dor, se eu perguntar a você qual é a sua maior dificuldade nesse momento, repare, você vai apontar para algo que você não está prosperando. E a prosperidade, ela te dá segurança, a prosperidade, ela te dá liberdade e a prosperidade, ela te dá bem-estar. Bem-estar pessoal, bem-estar profissional, bem-estar na relação. E isso é muito importante, né, na hora do seu desenvolvimento. Então, vamos receber, né, o Luciano Timóteo, o pastor Luciano Timóteo. Deixa eu... A gente está tentando identificar aí qual é a sua conexão, mas vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, galera, essa é uma oportunidade da gente gerar, a gente está falando da Semana do Desenvolvimento, tá? Então, diante da Semana do Desenvolvimento, é uma oportunidade que você tem hoje, tá? De gerar aprendizado. Você não pode sair desse momento, tá? Você não pode sair desse momento sem gerar em você novos aprendizados, sem você desenvolver novas habilidades e sem você criar uma estratégia para colocar em prática assim que você sair dessa. E essa hora, ela começa agora. O momento é já, tá? Você não tem que esperar passar a crise para você decidir começar alguma coisa. É porque tudo na vida, ele começa de dentro para fora. E você tem tempo para estar na sua casa, você tem tempo para você se descobrir, para você se conhecer e para saber de fato quem você é e qual o seu propósito aqui na Terra. E para saber qual é o seu propósito e quem é você, você precisa ir até o Gênesis. Você precisa se reconectar com o seu Criador, que na viração do dia continua esperando para ter aquele diálogo com a sua criatura. Pastor Luciano Timóteo, meu amigo, que honra, seja bem-vindo por estar aqui nesta noite, na Semana do Desenvolvimento. A gente vem falando aqui, pastor, sobre várias coisas. A gente falou na segunda-feira sobre automotivação. Eu trouxe aqui o Neilo Barbosa, né? Pessoas que me inspiram, só trouxe pessoas que têm credibilidade, pessoas que me inspiram. Na terça-feira eu trouxe o Moisés Ribeiro para falar comigo sobre coach e como o coach ele pode potencializar recursos para que a gente tenha resultados extraordinários. A gente trouxe na quarta-feira aqui o Paulo Saf, né, um cara que falou sobre poder pessoal, sobre como você criar, despertar o poder que já existe em você. Tudo isso nós falamos diante de vários pilares. Então eu pensei, eu preciso trazer alguém que entenda de espiritualidade, que entenda da prosperidade espiritual que vai refletir em várias áreas da nossa vida, né? É porque eu entendo que prosperidade ela nos traz segurança, nos traz liberdade, nos traz bem-estar. Mais do que isso, nos traz também generosidade, porque a gente começa a entender que não é só, prosperidade não é acumular, mas prosperidade também é honrar o próximo, honrar aos necessitados. E eu queria que você me falasse, que a gente fala sobre através de vários livros, que é fonte de inspiração, mas a gente sabe que a Bíblia é um livro escrito muito mais antigo. A sabedoria bíblica milenar ela está totalmente disponível e ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de aprendizado e de autoconhecimento. Mas antes de você falar, meu amigo, meu pastor, você fale quem é você, né? O que é que você faz, qual é o seu pensamento sobre a vida. Fala um pouco sobre você para que o pessoal aí possa te conhecer. Que bom, boa noite, obrigado Wellington. Eu te agradeço, meu amigo, por esse convite. Tenho certeza que essa semana tem sido uma semana muito agregadora e, por certo, tudo que tem sido comentado, falado, pontuado, tem levado as pessoas a crescerem, né,
e a avançarem. E eu acredito que hoje nós vamos dar uma parcela de contribuição, né, nessa semana. Bem, eu sou Luciano Timóteo, eu sou o pastor da Igreja Bethel, aqui em Salvador. Eu sou o fundador dessa mesma igreja e também sou líder do Instituto do Reino, que é um instituto voltado para o ensino e a propagação dentro de 3 pilares: corpo, alma e espírito. Maravilha. Né? E a gente tem articulado, nós fazemos algumas conferências, alguns seminários, e agora, nesse momento, devido à pandemia, nós estamos nos inclinando para o online, né? Para gerar uma plataforma de ensino de internet. Eu sou cristão há 20 anos, esse ano eu faço 10 anos só como pastor, como conferencista já há alguns anos aí, e o meu assunto principal é a tríade, né? Porque não tem como você estar bem em uma área sem estar bem nas outras. Então você precisa equilibrar a balança, o corpo, a alma e o espírito. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso aqui, né? Com base, é claro, na sabedoria milenar bíblica. Eu estou vindo agora de uma live da igreja, inclusive estou vendo aqui algumas ovelhas entrando. Eu quero pedir a vocês que compartilhem, porque com certeza o nosso amigo Wellington aqui tem muito a compartilhar e vocês serão muito alcançados, tá? É isso aí. Então vamos lá. Bem, a Bíblia, que é um livro... A Bíblia, ela é um livro muito lido, muito vendido e muito mal interpretado. Certo. Porque a Bíblia foi um livro escrito para o homem depois que o homem sai do Éden. Então a Bíblia ela vai ensinar como o homem vive nessa terra. Algumas pessoas têm interpretações diferentes, mas basicamente a Bíblia ela vai falar sobre isso. O interessante da Bíblia é que em Colossenses nós vamos ter um texto que diz o seguinte. Colossenses 1:9. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Bem, partindo desse ponto, nós começamos a entender algumas coisas. O homem, ele é um espírito criado em Deus. Quando eu falo homem, eu falo o gênero, a raça, né? A raça humana e não o gênero. Ele é um espírito, possui uma alma, que é a sede das emoções, da vontade, da decisão, e habita em um corpo físico. Esse homem, então, ele tem necessidades físicas, e essas nós conhecemos bem, tem necessidades emocionais, e nós tivemos aí na última década um despertamento para isso. Nós tivemos o maior escritor do mundo na última década, foi o brasileiro Dr. Augusto Cury, trazendo a inteligência emocional. Isso virou, meu Deus, virou matéria de faculdade, né? Virou postulação para formação, né? E disso você entende muito bem. Só que existe uma área que começou a ser explorada e começou a ser percebido que o homem tinha necessidades maiores do que as emocionais e as físicas. E essa necessidade é a necessidade espiritual. O problema, meu amigo, é que quando a gente fala de espírito, as pessoas inclinam logo para a mística, aquela coisa... Não. A necessidade espiritual que o homem tem é inerente a ele. E aí é que está. O ser humano, ele foi criado por um Deus muito abundante. Quer ver exemplo? Partindo do pressuposto bíblico. Quantos metros cúbicos de ar nós respiramos por dia, sem ter falta de ar? Veja, desde quando a Terra foi criada até o dia de hoje, existe água disponível. Note, o céu, quantas estrelas temos só na Via Láctea, né? Fora da Via Láctea, milhares e milhares de milhares. Quantos peixes temos? Então, observe, o homem foi criado num ambiente de abundância. Quando o homem ele se desligou de Deus, ele perdeu esse ambiente de abundância. Então, ninguém nasceu para falta, ninguém nasceu para coisa pequena, ninguém nasceu para necessidade. Todos nós nascemos para a abundância. A abundância é do ser humano. O ser humano nasceu para abundar. Agora, qual é o grande salto, Wellington? Qual é o grande ponto? É que o homem não desenvolveu a inteligência espiritual
tal qual desenvolveu a inteligência física e a inteligência emocional. O homem aprendeu a cuidar tem aprendido a cuidar das emoções, porque nós vemos ainda que as doenças da alma ainda são um grande mal nesse século. O homem aprendeu a cuidar do corpo, nós vemos aí o fisiculturismo, os atletas, não é verdade? Eles têm uma inteligência corpórea muito grande, os seus corpos foram treinados, adaptados, né, para performar em alta, não é isso? Só que o homem não aprendeu a desenvolver essa terceira inteligência que eu gostaria de afirmar que é a mãe de todas as outras inteligências, que é a inteligência espiritual, é a inteligência matriz. E é justamente nesse pressuposto que nós vamos trabalhar hoje, porque quando eu trabalho a raiz, quando eu trabalho a origem, eu desenvolvo o propósito. E desenvolver o propósito implica em prosperar. Acho que me alonguei. Não, foi sensacional. Você aqui é o mestre. Então, Luciano, eu percebo, a gente vem falando aqui com vários treinadores, com pessoas ligadas ao futebol, ligado a essa mudança que o futebol vem desenvolvendo, né? E também muita gente da área de desenvolvimento humano que busca entender como funciona esse processo mental. E diante dessa compreensão, existe sempre um ponto de inflexão que é o seguinte: eu sei, mas por que eu não faço? Né? Eu tenho uma consciência, eu não tinha consciência, eu reagia aos acontecimentos, então as coisas eram motivo para mim de me dar aquelas emoções primárias, né? Eu sentia medo e eu reagia. Agora eu entendi o pilar emocional, o pilar mental, então eu consigo entender esse jogo mental que acontece aqui na minha mente, eu consigo entender que tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, mas eu preciso saber, né? Conheço, sei que eu tenho como gerir as minhas emoções, né? Em alguns momentos eu consigo me manter controlado os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu não sou mais aquela pessoa impulsiva, mas diante de muitas situações, né, que o autoconhecimento te propõe, você começa a aprender e saber muita coisa, mas quando chega a hora de fazer, que você precisa daquele combustível interno, de dentro para fora, né, do entusiasmo necessário para você agir em busca de um propósito, agir em busca de um significado, agir em busca de fazer diferente, aí a gente tem dificuldade. E as pessoas, quando elas vão criar algum julgamento sobre a gente, né, sobre qualquer outra, ela vai analisar baseado nos seus resultados, naquilo que ela também pode ver de você. Ela não consegue imaginar o que você sente e o que você pensa. Então, eu queria saber de você, essa expectativa das pessoas, elas têm essa primeira comunicação através daquilo que ela vê, mas a gente sabe que é como se fosse um iceberg, né? Existe um buraco muito mais profundo que tem a ver com a nossa essência, com algo transcendental, né? E que dá o verdadeiro sentido para a nossa vida, né? As coisas que não têm explicação, né, para uma mente que busca respostas neste terreno físico. Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. A sabedoria milenar bíblica nos ensina em Isaías 43:8, palavras do Eterno, né? Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, para 3 coisas: para que saibais, creiais e entendais. É um processo. Saber. Nós estamos em uma geração que ela não está cheia de conhecimento, ela está cheia de informação. Informação não gera ação. Conhecimento produz ação. O que é que nós temos? Nós temos uma geração assoberbada, meu amigo, de informação. Eu me recordo que na minha época de criança, quando eu precisava fazer uma pesquisa mais apurada, eu falo criança assim, adolescência, pré-adolescência, eu tinha que pegar o meu caderno, botar a minha mochila, ir para uma biblioteca no centro da cidade, pesquisar um livro, achar um livro, então neste livro copilar aquilo que eu necessitava e voltar para minha casa. Perceba que processo. Então, quando nós adquiríamos esse conhecimento, nós dávamos muito valor, devido ao empenho necessário para alcançá-lo. Hoje em dia,
as pessoas só precisam perguntar ao Google e o Google simplesmente responde absolutamente tudo o que elas perguntam. E elas não procuram nem averiguar se de fato e de direito aquela informação ela é verídica, se ela é de fato condiz com a verdade, ou apenas o Google extraiu de algum blog ou de quer que seja a fonte. Note, temos uma geração assoberbada de informação. E a grande questão é que as pessoas elas acham que informação é conhecimento. Não. Quem sabe é diferente de quem está informado. Quem está informado consegue lhe dizer aonde chegar, qual o caminho. Quem sabe, sabe o melhor caminho. Por quê? Porque quem sabe já percorreu. Então Deus está dizendo, vocês são as minhas testemunhas para que vocês saibam. E saber é uma experiência pessoal. É algo que está muito mais envolvido do que a informação. Não é só a informação. É o envolvimento com a informação. Aí nós vamos ver o mestre dos mestres dizer o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note. Nós vamos ver o mestre do amor nos dando essa lição. Não é só você saber. Não é só você estar informado de. Você precisa estar envolvido com aquela verdade. E aquela verdade tem que ser verdade para você. Se nós agora fôssemos conversar com as pessoas e perguntar, você sabe que você tem que beber água? Sim, eu sei. Você bebe pelo menos 2 litros por dia? Ah, veja bem. Porque ela foi informada, mas ela não foi, ela não foi, como posso dizer? Ela foi informada, mas ela não sabe. É porque a informação não gera formação. A informação é apenas para consulta. Não, eu fiquei sabendo, ouvi alguém falar, ouvi uma live. Mas o que nós necessitamos é saber. Aí Deus fala do próximo ponto. Ó, saibais, creiais. Eu só acredito no que eu sei. É impossível acreditar. Seja no campo emocional, porque existe a crença e a emoção, que nós acreditamos em ponto, ou no campo espiritual, certo? Eu acreditar em algo do qual eu não sei, do qual eu não fui informado. Eu necessito, primeiro, saber, me envolver com a informação, e uma vez envolvido com a informação, aquilo que é verdade se transformou em verdade para mim. Eu agora estou sabendo, como você pontuou, eu recebi informação sobre a questão emocional, né? A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, da vontade e da razão. Existe um jogo interno dentro de mim. Eu fui informado. Agora, eu me envolvi com aquela informação, absorvi aquilo. Diante das circunstâncias, eu vou começar agora a reagir com base na informação, aplicando essa informação. Então, eu deixei só de saber, agora eu creio. Por quê? Crer é a ação daquilo que eu tenho de informação. Qual é o problema? O problema é que as pessoas são muito informadas. Elas sabem muito, mas fazem pouco. Por quê? Porque toda vez que eu faço algo, eu estou dando o extrato da minha crença. Eu sou fruto daquilo que eu acredito. As minhas atitudes, as minhas ações, o que eu faço com o meu dinheiro, como eu me importo e trato com a minha família, como eu me importo e trato comigo quanto ser social, com a sociedade à minha volta, ou com a esfera espiritual, com Deus, é o extrato externo daquilo que eu creio. E essa é a grande questão. Por quê? Porque as pessoas têm uma fala muito bonita, mas o discurso não se alinha com a atitude. Maravilha. E aí tem o último ponto, né? Saibais, creiais e entendais. Então, nós que acreditamos na Bíblia como um livro inspirado por Deus, a gente entende que é corpo, alma e espírito. Saber, campo da informação, chegou no ouvido. Saibais, creiais, chegou no campo da alma. Entendais, o campo do espírito. E isso aí ninguém rouba. Quando você tem algo como verdade para você, a psicologia ela afirma, Wellington, que para você ter algo como verdade, você tem que repetir, de alguma forma, você tem que repetir pelo menos 7 vezes. 7 vezes. E para quebrar um paradigma, você tem o dobro de trabalho. Você tem o dobro de trabalho. E qual é agora o grande choque? E por que as pessoas só se movem na
horizontal, nesse plano horizontal? Por que que as pessoas elas querem, desejam, têm informação, mas não partem para ação? É porque elas tomaram como verdade algumas coisas que não eram tão verdades assim. O que eu chamo de mal entendido. Eu entendi que era dessa forma. Por exemplo, quantos meninos acharam que a vida de todo jogador era como a vida dos grandes jogadores, que os salários eram dos grandes jogadores? É o mal entendido, né? Até que eles se deparam com a verdade e eles entendem que não é assim, que tem que se trilhar uma carreira, tem que se fazer um plano, um percurso, e para isso existem profissionais tão bem habilitados quanto você, meu amigo. Mas note, as pessoas elas criam mal-entendidos porque elas não passam pelo processo do aprendizado. Não tem como pular o processo, não tem como, sabe, quebrar atalho. E esse é o caminho da prosperidade. Por quê? Quando eu entendo, quando eu sei, o que é que eu sei? Por exemplo, eu sempre falei muito. A minha mãe dizia, esse menino vai ser jornalista. Mas olha que coisa, eu sempre era orador da turma. Quando ia fazer trabalho na escola, eu sempre era o que apresentava, eu sempre fui muito bom, sempre fui desenvolto. E isso me inclinou para o que eu entendo como o meu chamado, que é ser um transformador, né? O meu papel é esse, é transformar pessoas, é levar pessoas ao processo de transformação através da ministração. Então, note, quando eu entendi isso, eu sei, eu fiquei sabendo disso. Quando eu passei a crer nisso, eu comecei a investir nisso. Então, eu comecei a ler, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a investir. Por quê? Porque a minha atitude é fruto do que eu acredito, né? E quando eu saiba criar, quando eu entendi já foi, ninguém me roubou. Então, eu parei de me comparar, eu parei de achar que eu não era igual aos outros, eu parei de querer usar o outro como referência, que isso é uma coisa que nos rouba muito, porque eu não sei de que ponto você partiu, então eu não posso te usar como referência, eu posso apenas olhar para a sua história e me inspirar no seu sucesso. Exatamente. Mas não tipo, poxa, digamos, um exemplo, eu sou coach, o Wellington é coach, mas olha o Wellington, onde ele está, o que ele já chegou. Não, eu não posso, porque eu não sei de que ponto você partiu. Então, quando eu entendo, eu me entendo, aí eu parto para um negócio chamado propósito. E aí, meu irmão, quando você acha o seu propósito, o que é o propósito? Propósito nada mais é do que você saber para que foi que você nasceu. E aí, quando você sabe o seu propósito e você investe nisso, só tem um caminho: prosperar. E prosperar é muito mais do que recurso financeiro. Prosperar é muito mais, vai muito mais do que dinheiro. É claro que não tem como você estar fluindo naquilo que você nasceu para fazer e você não tem retorno financeiro, né? Mas você começa a prosperar. Porque prosperidade ela alcança o corpo, de novo, a alma e o espírito. Qual é o problema de pessoas? Tem pessoas que se dizem prósperas. Elas só têm dinheiro. Então, elas são pobres. Elas só tão pobres, só têm dinheiro. Por quê? Porque a pessoa que é próspera, ela é próspera no bolso, mas ela é próspera no coração. Ela é próspera no bolso, mas ela tem paz. Ela é próspera no bolso, mas ela anda em harmonia. Ela é próspera no bolso, mas está conectada com a fonte de toda a riqueza, que é Deus, que se declara dono do ouro e da prata. Pegou? Tamo junto aí? Tamo na mesma página? Maravilha, maravilha, cara. Não, muito bom, e eu anotei aqui algumas coisas e eu achei muito importante, né? Vou tentar fazer uma introdução para o segmento da gente. Você falou a questão sobre o autoconhecimento, né? A diferença também da informação para o conhecimento, que o conhecimento pela ação, né? O conhecimento, ele gera em você, ele precisa gerar em você a convicção, né? A convicção. Sim. E a convicção, ela exige de você um posicionamento. Não dá para você acreditar em algo e você ser passivo. Você precisa se posicionar, né? Você já sai de uma passividade para uma ação. Conhecimento, ele é movido por uma ação. E dentro desse posicionamento que vai existir, exigir de você uma ação, vai exigir de você um protagonismo. Por quê? Porque a minha história é a minha história, a sua história é a sua história. E cada um dos presentes aqui tem a sua história, tem o seu caminho, né? Tem o seu caminho, e nesse caminho é que está o seu propósito. Porque é onde você sabe para onde está indo. Sabe primeiro quem é você, sabe o que está disponível para você, né? Aquilo que já existe em abundância para você, né? E para onde você está indo, porque para onde você vai, esse movimento de ir,
ele começa a interagir com as pessoas que estão indo no mesmo caminho ou aquelas que você encontra à beira da estrada. E talvez você encontre pessoas que não estão no mesmo nível de desenvolvimento que você, né, que não passaram ainda pelo autoconhecimento, não desenvolveram a convicção, o posicionamento, e que através da sua história você pode mover e inspirar Sim. essas pessoas a também querer ir também nesse mesmo caminho ou até mesmo descobrir qual é o caminho dela. Então, olha que coisa interessante. Na minha vida, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Aliás, a vida da gente ela é feita de decisões. E eu precisei tomar várias decisões na minha vida, mas, sobretudo, há 5 anos atrás, eu tomei talvez a mais importante para a vida que eu estou vivendo hoje. Tá? E naquele momento eu me vi o seguinte, pastor. Eu tinha um bom emprego, que me dava uma segurança naquilo que eu tinha com a minha vida, pagava minhas contas, eu fazia viagem, inclusive viagens internacionais, tinha tudo ali sob controle. Mas quando gerou esse autoconhecimento em mim e a convicção da pessoa que eu era e daquilo que eu queria fazer para a minha vida, eu entendi que aquele espaço onde eu estava já não me completava mais, não era para mim. Então eu precisei tomar uma decisão. Mas o primeiro sentimento que eu tive no autoconhecimento foi o seguinte, me senti que foi como se eu tivesse perdido 10 anos da minha vida, ou como se eu tivesse girado em círculo. Eu via que eu tinha algumas coisas muito boas, mas que eu não avançava. E aí eu comecei a desenvolver comigo, em vez de desenvolver uma gratidão, ou me impulsionar para dar minha caminhada, não. Eu comecei a olhar com tristeza, paralisado, e falei assim, rapaz, como eu perdi tempo na minha vida. Só que isso durou em torno de uns 2 a 3 minutos, até eu lembrar das coisas que eu tinha feito no meio desse processo, desses 10 anos. Ótimo. Eu tinha casado, tinha uma filha, minha casa, os lugares que eu fui. Isso eu não queria mudar. Então eu falei, opa, isso aí é minha história de vida. Isso aí faz parte de quem eu sou hoje. Então esse autoconhecimento, ele não nega quem você foi, mas ele potencializa, né, essa essência de quem sempre foi você, para que você comece a avançar e essa história comece a impulsionar outras pessoas. Então, quando eu tomei essa decisão, eu precisei desenvolver a gratidão. Gratidão como comportamento, de olhar para trás, para os pontos específicos de aprendizado, né? Pedir perdão às pessoas que eu feri nesse processo, até mesmo sem saber e muitos sabendo. Perdoar também as pessoas que me feriram. Aí sim eu me senti pronto para caminhar. E para caminhar eu precisei... Maravilha. E para precisar... Amém. Como a sabedoria milenar já me ensina. Porque talvez o cara não queira ir pela sabedoria milenar, mas ele vai por um livro que é inspirado na sabedoria milenar. Né? Eu preferi na fonte. Quando eu li um livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que ele atribuiu essa fala para uma pessoa. Não julgues para que não seja julgado. Ele atribuiu para Abraham Lincoln. Eu falei, não, peraí, meu amigo. Isso aqui Jesus Cristo disse quando esteve aqui na Terra. Então, eu já tinha esse conhecimento, para mim ficou fácil, acendeu a luzinha na hora. Então, o que eu quero dizer? Eu comecei a desenvolver comigo entusiasmo. Aquela automotivação, aquela vontade de querer fazer, de querer transformar, de querer mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia negar as circunstâncias. A minha mente não estava preparada para negar as circunstâncias. Eu vi a dificuldade, eu larguei a empresa que eu estava há 10 anos para poder viver uma vida que eu decidi para mim e que eu entendi que é o meu propósito. Então, mas eu vi a dificuldade e as pessoas, quando eu não via, as pessoas apontavam. Cara, você é louco, vai fazer isso, rapaz, não sei o que, tal. Então eu precisei dar alguns passos para trás, o conhecimento me deu essa oportunidade de dar alguns passos para trás, naquela vida que eu vivia, mas os meus olhos viam as dificuldades, eu sentia as dificuldades, eu ouvia das dificuldades. E a gente está em um momento hoje de crise, justamente para as pessoas que estão focadas nas dificuldades. Quando eu focava na dificuldade, pastor, eu não entendia o que era abundância. Eu não entendia o que era possibilidades. Era mente de escassez, mente de falta do que eu não tinha, né? E aquilo ali me perturbava. Então, eu comecei a ler e descobri que existia possibilidades, abundância e prosperidade para a minha vida, mas eu não entendia como fazer. E aí eu entendi, através de um amigo, um grande amigo, ele falou comigo assim, um pastor, esqueci agora o nome dele, lá do Rema, da Verbo da Vida, estacionando meu carro, e eu falei, cara, eu tô tão empolgado aqui, estudando Rema, ele falou, meu amigo,
a beleza do mar não é vista da praia. A beleza do mar ela é vista das profundezas. Aí, meu irmão, estendeu, estralou. Eu falei, rapaz, eu preciso mergulhar mais dentro de mim, né? Porque é ali onde eu não tô querendo visitar, que é justamente onde está escondendo o tesouro. E aí eu pude perceber, e eu percebi que tudo isso já estava disponível para mim. E eu consegui visitar uma prosperidade diferente das que muitos falam por aí, tá? Porque quem não cativou sua família durante os períodos os meses anteriores, como é que deve estar nesse período de pandemia, pastor? Nesse período de quarentena? Né? Quem não desenvolveu competências, aí a gente está falando o seguinte, hoje eu preciso desenvolver conhecimento, eu preciso desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade, e eu preciso sair dessa com um objetivo. Né? Então eu percebi que as coisas que eu plantei lá atrás tá me dando os frutos, né, que eu precisava exatamente nesse momento. E isso para mim é prosperidade. Sim, sim. Sabe, olha, você estava falando aí, eu estava aqui dando um overview na minha história. Eu era gestor de uma multinacional. Eu era gestor de multinacional. Eu estava em ascensão na carreira dentro da empresa, né? Estava crescendo, estava tudo muito bem, família estável, mantendo minha família bem, graças a Deus, estava tudo muito bom. Até que eu comecei a sentir justamente isso que você sentia. E eu acredito que isso é um ponto para quem está nos ouvindo, para entender que talvez, se você estiver passando por isso, seja o seu propósito lhe chamando. Exatamente. Porque eu estava financeiramente estável, estava tudo bem, eu estava em crescimento, cara. Estava muito bem. Inclusive, eu estava com muitas oportunidades, possibilidades de mudar de cargo. Estava muito bom. Só que quando eu olhava para aquilo não me completava mais. Eu não sentia mais o prazer e a beleza e o desejo de fazer aquilo, e eu fazia aquilo muito bem. Eu sou gestor de pessoas, então eu amo fazer isso e não estava mais fluindo. Até que eu busquei a Deus, eu pedi mesmo orientação a Deus, e eu vi que aquilo não me inclinava mais, eu vi Deus me chamando, né, para o que eu faço hoje, porque eu servia no ministério, mas de tempo parcial, e Deus me chamando para o ministério de tempo integral. E era um desafio muito grande. E esse é um ponto que eu quero destacar aqui, porque talvez alguém esteja nos vendo agora, e é exatamente agora, nesse período de pandemia, que as ideias vieram, que os projetos surgiram, e você, poxa, mas eu não posso, por causa disso, por causa daquilo, olhando para as circunstâncias, mas eu quero te incentivar a você fazer como o Wellington fez, como eu fiz, e como todo mundo tem trajetória de sucesso faz. Não olhe para as vozes de fora, olhe para as vozes de dentro. Olhe para a voz de dentro. A voz que vem do seu coração. E eu me lembro que eu chamei a minha esposa, porque eu prezo muito família, e eu falei, eu não vou tomar essa atitude sozinho, eu preciso que ela concorde comigo. E quando eu cheguei para propor a ela, ela me disse, rapaz, eu já estava com isso no meu coração há muito tempo, só esperando você falar. E nós embarcamos nessa aventura de fé, nós acreditamos naquilo que era o nosso propósito, e hoje nós temos 7 anos depois, e assim, quando a gente olha para a nossa vida hoje e olha para a nossa vida como era, nós conseguimos enxergar que houve crescimento, houve avanço em todas as áreas, de todas as formas, mas a gente não pode negar uma coisa: houveram sacrifícios, houveram percalços, a gente teve que vencer etapas, passar barreiras, porque é isso que nos amadurece, é isso que nos faz crescer e é isso que nos faz prosperar. A gente tem que entender, sabe? Eu estava pensando aqui na história de José. José teve um tal de um sonho, rapaz. O dia, o menino tinha 17 anos, acorda na mesa do café da manhã, uma família enorme, ele chega, abre a boca e conta um tal de um sonho, que ele tinha 12 feixes, o feixe dele, feixe de trigo, ficava em pé, os irmãos se inclinavam. Pense, homem. O pai, a mãe, os irmãos, todo mundo ficou, gente, que negócio é esse? Simplesmente pegam José, vendem José, jogam José em uma cisterna, em um buraco, vendem José. José cai na caravana ismaelita, vira escravo. O homem, filho de um homem rico, agora vira escravo. De escravo, vai servir na casa de Potifar.
levantam um falso contra José, disseram que José é tentativa de estupro sem ter feito nada, o cara vai ser preso, para lá na prisão do palácio de Faraó, e quando a José achou que estava perdido, que estava tudo acabado, era simplesmente a vida conduzindo José para o propósito da vida dele, e colocou ele diante do homem que era o líder da maior potência mundial. E é isso que eu quero falar com você. José, ele interpretou o sonho de Faraó e ele simplesmente se tornou o primeiro-ministro do governo de Faraó. Ele estabelece o princípio da quinta parte, que é um princípio que faz prosperar. Os judeus aplicam esse princípio até hoje. 1/5 de tudo que ganha, guarda. 1/5 de tudo que se ganha, guarda. E José alimentou. Durante 7 anos ele guardou 1/5 do que ganhava, e José alimentou o mundo antigo e comprou todas as terras em redor para Faraó. Por quê? Ele desenvolveu habilidades administrativas, ele desenvolveu habilidades de gerenciamento, habilidades de desenvolvimento, ele aprendeu a ser chefe, aprendeu a desenvolver a chefia, tudo isso como fruto do que ele passou. E o melhor de tudo, ele perdoou os irmãos, porque ele entendeu que aquilo fazia parte do propósito dele. Então, a jornada do sucesso, que vai nos levar para o topo, vai nos levar para uma vida próspera, abundante, e nos manter lá, é entender o nosso propósito. Eu me lembro, hoje eu agradeço meu pai, eu estou terminando de escrever um livro, Hélio. Estou terminando de escrever um livro. Nossa. E na dedicatória do livro eu parei e pensei, nossa, eu vou dedicar para minha esposa, vou dedicar para os meus filhos, mas o livro, ele fala sobre desenvolvimento, e eu parei, eu refleti a minha vida e vi que a pessoa que mais me desenvolveu foi o meu pai, que me acordava às 5 da manhã, me fazia ler pelo menos 4 livros por mês, e eu tinha que dar a síntese dos livros a ele, me fazia fazer cópias à mão. Meu pai me fez, rapaz, aprender a digitar em máquina de datilografia. Tu lembra? Máquina de datilografia. Então, quando eu parei, eu olhei para aquilo que naquela época me fazia chorar, que para mim era dor, foi o que me treinou e me desenvolveu e gerou em mim as habilidades para eu ser quem eu sou hoje e estar no meu propósito. Eu me senti obrigado pela gratidão a dedicar o livro a ele. E é justamente isso que eu quero falar para quem está nos ouvindo aqui, cara. Que maravilha, cara. É processo, né? Você respeitar o processo e você entender o seguinte, rapaz, me veio agora uma chave, uma coisa assim maravilhosa. Tem uma frase, né, que diz assim, do Giron, e eu acho muito linda essa frase, acho que faz todo sentido para mim, e com certeza ela tem uma analogia e tem um princípio bíblico em cima disso daí. Ela diz assim, ó, não é o resultado o mais importante. Lembre que a gente falou no início que as pessoas, ela vê o resultado, né? E ela nos avalia e nos julga pelo resultado. E ela fala assim, não é o resultado o mais importante, e sim a pessoa que você se torna ao longo do processo. Isso. Então, cara, eu tô longe de chegar aonde eu quero, mas os meus olhos, eles estão no alvo. E aí eu vou lembrar de Paulo, né? Porque a minha mente quer me sabotar muitas vezes, o meu físico, como ele vê as circunstâncias, ele diz que eu estou cansado, que eu tenho medo, que isso, mas aí eu tenho que tomar posse daquela palavra e dizer assim, rapaz, eu esmurro o meu corpo, eu torno ele meu escravo. Por quê? Porque o verdadeiro eu, ele é de dentro para fora. Né? E aí eu entendo que o pilar espiritual, ele passou a fazer sentido na minha vida. E aí eu entendi um jogo diferente. Por quê, pastor? Porque quando eu desenvolvi gratidão e entusiasmo naquele processo de transição, eu precisei, como eu disse para você, que eu via as circunstâncias, as dificuldades, eu precisei, a partir daí, desenvolver a fé. Que é eu ver além do que eu estou vendo. Cara, me fala sobre isso aí, porque isso transforma você declarar e as coisas... Ah, meu Deus. Fala aí que depois eu vou fazer uma tradução. Como é que o coach pensa isso daí? Mas pode falar. Bom, rapaz, cara, eu tô aqui, a mente está borbulhando. As pessoas precisam entender, que a fé é inerente ao ser humano. O ser humano é um ser que acredita. Ponto. Todo ser humano acredita. Eu posso não acreditar como você acredita, você pode não acreditar como eu acredito, mas nós, seres humanos, temos fé. E
o grande lance da fé é que a fé, se não for transformada em crer, não vai dar resultado. Vamos lá. Sabedoria milenar na Bíblia que ensina o seguinte. Marcos 11, 23, palavras do bom mestre. Em verdade vos digo, se disseres ao monte, erga-se e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que vai se fazer aquilo que você diz. Tudo quanto você disser, será feito. Note, o Senhor Jesus está dizendo que se você crer com o coração e confessar com a boca, então é um processo. São 3 coisas. Creio, declaro o que eu creio, passa a existir. Por que são 3 coisas? Porque Deus é trino e o homem é tricótomo. Creio, declaro que creio, passa a existir. Pai, Filho e Espírito. Espírito, alma e corpo. É a tríade funcionando. O pilar. E se você observar, tudo tem 3. Por exemplo, o fogo. O que é que mantém o fogo? Combustão, comburente e combustível. As medidas, altura, largura e profundidade. Se você olhar, por exemplo, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Porque tudo que Deus fez, ele colocou a assinatura dele. 3. Então, como é que a fé funciona? São esses 3 elementos. Eu creio. Qual é o problema das pessoas? Eu creio que eu posso mudar. Eu creio que eu posso prosperar. Eu creio que eu posso... Eu creio no meu potencial. O potencial é o poder inexplorado da pessoa. Ela acredita. Tá, beleza. Mas acreditar não muda. Então eu creio. Declaro que eu creio. Opa, entrou na ação. O negócio é isso. Entrou na ação. Declaro que eu creio. Quando eu falei, eu ativei o meu corpo. As minhas sinapses neurais, elas levaram a informação para todo o meu corpo. Né? Aquilo permeou a minha mente, meu inconsciente, meu subconsciente, aquilo ficou armazenado e aquela informação está latente ali dentro de mim, dizendo o que eu acredito. E o que vai acontecer? Vai passar a existir porque todo o meu corpo, toda a minha atitude, toda a minha ação, tudo à minha volta, eu vou começar a atrair aquilo, como um imã atrai. Então é um processo. Creio, declaro que eu creio, passa a existir. Por que que é assim? Porque a Bíblia diz que Deus criou na terra tudo pelo poder da sua palavra. Ele diz e ouve. Diz e ouve. E Jesus está dizendo assim, em Marcos 11, 23. Qualquer que disser. E aqui que é a chave, ué. É aqui que é a chave, porque o texto não está dizendo se o evangélico disser. O texto não está dizendo se o católico disser. O texto está dizendo assim, qualquer que disser. Porque qualquer pode falar. Porque fé é do ser humano. Fé é um negócio cego. Agora, para onde eu aponto é que vai me dar o resultado. Qual é o problema? As pessoas, elas estão falando o que estão vendo, quando, na verdade, elas deveriam fazer que nem Deus. Não é falar o que eu estou vendo, é falar o que eu quero ver. Porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus olhou para a terra, viu a terra sem forma e vazia, viu trevas sobre a face do abismo, e Deus olhou para a terra e disse, haja luz. Poxa, ele não falou o que ele estava vendo, ele falou o que ele queria ver. E a Bíblia vai dizer, em Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus. Se eu imitar Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o que eu estou vendo e vou falar o que eu quero ver. Se Deus conseguiu olhar para as trevas e disse, haja luz, eu consigo olhar. Eu consigo, então, olhar para a situação, para a circunstância e dizer não o que eu estou vendo, mas dizer o que eu acredito. Por quê? Porque a boca está na frente, ela não está nas costas, não está na nuca. Boca está na frente, então se está na frente é para direcionar. Eu falo aquilo que eu quero enxergar, eu falo aquilo que eu quero alcançar. Rapaz, eu estava vendo a entrevista do Romário, eu não sei se você teve a oportunidade. O baixinho chegou e disse, peixe, é o seguinte, eu falei que ia ganhar a Copa, que ia ser o artilheiro, que ia ser o melhor time, e tudo que ele falou aconteceu. Aí você vai ver Salomão, mais de 1000 anos antes de Cristo, dizer em Provérbios 23, versículo 7, no livro da sabedoria, como você imaginou, assim é. Palavras nada mais são do que as imagens que nós lançamos nas nossas mentes. Se eu posso falar, eu posso pensar.
Se eu posso pensar, Uau. eu posso fazer. É o processo. Tamo junto aí? Aí o jogo muda. Aí o jogo muda. Sim. Aí é o protagonismo, porque você está na essência. Você não está movido pelo que você vê, mas sim por um propósito maior do que você acredita. E você declara: olha só, eu peguei já minha chave aqui, cada um pegou a sua, e quem pegar, escreve aí, porque para mim, o que eu estou entendendo é que o melhor momento não é depois dessa quarentena, depois da crise. O melhor momento é agora. Melhor hora de você declarar é agora, quando seus olhos estão querendo te mostrar o problema. Muito obrigado, pastor. E o ponto, Wellington, sabe o que é? Olha como a Bíblia fala. Aí você vai num curso de coach e você vê o coach falando Bíblia para você. Você fica, rapaz, eu já via isso. A Bíblia diz em Romanos... Pastor, me dê um parênteses aí, pastor. Me dê um parênteses aí, por favor, que eu me relembrei agora de um fato. Quando eu fui fazer a formação de coach, eu não estava indo para a igreja. Já tinha um ano, assim, mais ou menos, sem ir para a igreja. E quando eu sentei lá, que o cara começando a me dar informação, eu falei, rapaz, a Bíblia está na minha casa. Eu escuto isso toda semana, eu escutava isso direto na igreja. E eu tô pagando pro cara me ensinar isso daqui. Não, velho. É muito forte. Ó, a Bíblia diz em Romanos 14:7 o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. E agora eu quero dar um segredo, para o segredo da minha vida. Vou dar essa chave aqui de graça. E o melhor, é o meu porto seguro isso aqui, tá? É o meu sistema de defesa. Isso aqui é minha proteção. É isso que me deixa bem no emocional, bem no físico e no espiritual. O que é? Tá preparado? Vou falar. Selecione. Seja exigente com absolutamente tudo o que você ouve. Não existe, vou repetir, não existe audição neutra. Tudo o que você ouve, você assimila, processa e determina. Não existe audição neutra. Nós vemos o exemplo bíblico de Eva ouvindo a serpente e foi que deu fracasso. Eu estou querendo aqui te aconselhar, você que está nessa live, você que quer prosperar, não tem como. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não for de comum acordo? Não tem como. Num casamento, tem como um homem e uma mulher se manter juntos, unidos, no propósito. Se o homem fala uma coisa, a mulher fala outra, não tem como. Como é que você está falando de crescimento, avanço, progresso, gratidão, protagonismo, entrar em cena, mudar a história, fé, prosperar, crescer, e tem alguém do seu lado falando de regressão, vai piorar, economia vai cair, morte, problema, não sei o que. Cara, você vai ter que tomar uma decisão hoje aqui nessa live. Você vai ter que abrir seus grupos de WhatsApp e excluir alguns grupos. É isso mesmo. Se você quer virar chave, cara, se você quer, sabe, dar o trampolim, se você quer usar esse momento do ócio criativo, para dar virada de chave, para dar a guinada, para inverter a polaridade, você precisa tomar uma decisão. Porque a palavra decisão no hebraico, ela dá a seguinte ideia: decidir é cortar. E eu gostei disso, quando eu aprendi isso. Decidir é cortar. Como assim? Quando você decide, Wellington, você decidiu, por exemplo, comprar esse fone e não comprar outro. Você decidiu comprar esse fone e não comprar outro. Naquele momento que você decidiu comprar esse fone, você cortou a possibilidade de comprar todos os outros. Quando você decide andar no caminho de crescimento, no caminho do progresso, no caminho do avanço, não, eu faço a minha história, eu vou crescer, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu mindset. Cara, quando você decide isso, você tem que cortar, mas é cortar na raiz.
todo e qualquer outro tipo de linguagem, outro tipo de palavra. Porque eu só consigo olhar para esse momento e enxergar uma coisa: possibilidade de geração de riquezas. Por quê? Minha vida era muito corrida, eu tinha agenda todo dia, agora eu estou com mais tempo em casa. Qual a riqueza que eu estou gerando? Eu estou marcando a vida dos meus filhos positivamente. Nunca brinquei tanto com meus filhos. Minha vida sempre foi muito corrida, eu nunca tive tanto tempo assim de ficar em casa. Então, eu estou varrendo casa, eu estou lavando prato, coisa que eu não tinha tanto tempo de fazer, né? De colaborar ali no processo, na família, isso é muito bom. Eu estava com vários materiais, mas não terminava nenhum. Eu estou gravando, eu estou escrevendo, eu estou gerando riqueza, eu estou gerando valor. Eu vou entregar. Quando esse negócio passar, eu vou estar entregando, meu amigo, numa velocidade. Aí a pergunta é: o que foi que aconteceu? Eu filtrei o que eu escuto. Ouvido é porta de entrada. Você não pode ouvir duas vozes. Não tem como você estar ouvindo o Wellington me ouvindo aqui agora e querer ouvir o contrário. Selecione. Selecione. Porque, por exemplo, o Wellington que trabalha muito com atleta, eu sei que tem vários colegas atletas aqui. Você que é atleta, me responda. Qual é a voz, a única voz que o jogador quer ouvir no estádio? Ele não quer ouvir a voz da torcida, ele não quer ouvir a voz da torcida contrária, ele só escuta uma voz. A do treinador. É a voz do treinador. O lutador de MMA, o lutador de boxe, ele só ouve a voz do treinador. Nós temos que adestrar os nossos ouvidos para ouvir as vozes que nos elevam, que nos fazem crescer. Porque senão, meu irmão, uma palavra fora do contexto pode te bloquear e te travar. Uau! Tamo junto aí, velho. Uau! Entregou aí uma chave realmente. E isso é prosperidade. Isso aí é o princípio da prosperidade que vai fazer com que você, atraindo pelo que você crê, pelo que você declara, trazer a existência. Isso daí é muito forte, pastor. Isso é muito forte, isso muda o jogo, isso daí é um presente, né? E eu quero te agradecer, cara. Quero te agradecer muito porque essa palavra, eu sei que você é autorizado, né, para falar desta palavra com poder, né, com autoridade, e tem unção nisso aqui, cara. Tem resposta de Deus, resposta do Altíssimo dentro desta palavra. E aí eu começo a entender o seguinte, cara. Eu começo a entender que você, na hora que falou, tá com a mente fervulhando, o colega disse assim: quando a mente fervulha, meu amigo, vai coisa. E veio, agora a oportunidade é para quem tá no salão, cara. Quem chegou e pegou, né? Para quem viu, para quem reconheceu, para quem identificou. Porque eu entendo isso daí como a voz do próprio Espírito chamando a atenção, chamando a nossa atenção para algo sobrenatural. Para algo além do que a gente pode ver, mas para uma coisa transcendental que pode nos mover e gerar riqueza. Sabe que o Banco Mundial divulgou esses dias? Que cada $1 que é investido em saúde mental é um investimento que traz um retorno de $4. Uau! 4 vezes. Cada $1 investido traz um retorno de $4. Ou seja, você tem a oportunidade de agora você ser 4 vezes maior, 4 vezes mais forte, 4 vezes mais com possibilidade de riqueza. Sim. Agora, se você olha a riqueza que está lá fora antes de conhecer a riqueza que está aqui dentro, ainda não entendeu nada. Pastor, muito obrigado. Nada. O ponto, só para a gente fazer uma ressalva aqui, porque quando a gente vai falar de prosperidade, as pessoas imaginam que a gente vai entregar para elas o mapa do tesouro, mas só o lugar de cavar. Só que o mapa do tesouro é um caminho. Por quê? Porque o dinheiro, ele é multifatorial. Dinheiro é multifatorial, né? E dinheiro não acaba. Viu? Para você que está passando por esse momento que algumas pessoas chamam de pandemia, eu quero lhe dizer que o dinheiro ele não acaba. Ele troca de mão. E durante esse tempo, anotem isso que eu vou dizer aqui agora. Durante esse tempo, vai acontecer uma das maiores transferências de riquezas que já se houve na Terra. Nós vamos ver o dinheiro saindo da mão de quem não respeita o dinheiro, porque o dinheiro não respeita desaforo, vai trocar de mão. O dinheiro vai sair da mão de pessoas
inaptas, débeis, pessoas inaptas, pessoas que não valorizam